é assistida pelo Pronaex, executado pelo Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa no estado do Ceará. O objetivo do programa é dar condições às pequenas empresas de colocar seus produtos no mercado externo com maior poder de competitividade. No início a empresa brasileira de calçados deverá estar exportando para os Estados Unidos e África. Nós estamos com um vendedor nosso que vai viajar até Nova York e voltando. Esses novos mercados, o que representa em termos de faturamento? Eu creio que no próximo ano nós vamos ter um acréscimo de faturamento na ordem de $1 milhão, né? Porque esse ano $125 mil, para o ano é de 1 milhão a $1,5 milhão. Hoje se discute muito em todo o Brasil e principalmente aqui no Ceará essa nova realidade brasileira, a questão do real, né? E alguns estão desinformados. Não sei se falta exatamente esse tipo de conversa com o nosso telespectador. Por isso estamos trazendo pessoas importantes aqui para conversar exatamente com você sobre esta nova realidade brasileira. O nosso convidado de hoje no programa Gente e Gente é o vice-presidente do SIC, Alcântara Macedo. Satisfação tê-lo em nosso programa. O sistema de preço. Então, no tocante ao plano real, é um plano que tecnicamente se apresenta muito bom. Mas o problema não é fazer o plano, o problema é a implementação do plano. Uhum. Nós vamos verificar que nos primeiros meses agora a inflação realmente vai declinar com muita ênfase. Mas o Brasil precisa, para que esse plano tenha esperança de estabilidade e tenha continuidade proporcionando crescimento à nossa economia, é preciso que a gente pense numa pequena reforma constitucional do processo de desenvolvimento econômico. Nós precisamos fazer essas reformas e começar a pensar na reforma previdenciária. O Darcy Ribeiro, Macedo, diz o seguinte, que este plano está seguindo de uma forma até cega todas as determinações do FMI. Você acredita nisso? Não, de maneira alguma. O Brasil hoje não tem mais aquela vinculação tão forte com o FMI. Porque a nossa dívida externa, esse é um problema que está equacionado. Uhum. Nós temos uma dívida talvez de $150 bilhões para um PIB de $490 bilhões. Nós temos uma reserva cambial caminhando para $50 bilhões, em torno de $40 bilhões, e confortavelmente podemos amortizar todas as nossas obrigações internacionais. De modo que a dívida externa, que parecia um problema, um leão muito grande na nossa economia, hoje nós já verificamos que não é esse problema tão grande. Então o professor Darcy Ribeiro talvez esteja falando pelo lado político. Né? Já passamos algumas semanas já do Plano Real. A nível de, digamos, de informação ao público telespectador. Como é que você vê essas primeiras semanas do Plano Real, chegando aí agora a 6, alguma coisa, a inflação em real? Bom, a inflação, ela pode ser dois tipos. Ela pode ser inflação de custo ou inflação demanda. A brasileira tem uma componente muito forte de custo, ou seja, a inflação de custo é aquela em que o governo não tem a receita tributária à altura dos seus gastos. Então, ou ele vai pedir dinheiro emprestado no mercado, ou ele roda a casa da moeda. Então, essa é a inflação brasileira. Então, nesse caso de nós termos uma inflação de custo, nós vamos verificar que aí a parte demanda, que seria a parte salarial, a inflação demanda é uma inflação por força da via salarial. Uhum. Está entendendo? Então, essa inflação de custo tem um resíduo de uma componente inercial. Essa componente inercial é que está para a inflação. Nós vamos ter agora na Argentina, no dia 2, uma greve geral contra o plano econômico do ministro Cavallo. O que está acontecendo hoje na Argentina? Né? Porque o plano no início foi realmente aquela coisa fantástica, quase que mágica, descendo a inflação, a zero inflação, que era exorbitante. Você acha que isso pode acontecer no Brasil? Nós temos clima para isso? Olha, nós temos um problema no plano real que eu acho que tem que ser tratado urgente, que é o problema do câmbio. O câmbio, no meu entender, tem que ser flexível, tem que ser ao sabor do mercado. O câmbio nosso, ele está rígido. Uhum. E o governo entrou no mercado e até baixou. Isso desestimula as exportações. O que causou? O que aconteceu na Argentina foi exatamente eles estão tendo um déficit cambial em virtude
das exportações terem declinado por falta de competitividade dos preços da economia argentina. E evidentemente que no Brasil, por conhecer esse problema, eu acredito que as autoridades econômicas devem mexer na taxa de câmbio para ajustar a produtividade da economia brasileira e permitir às nossas empresas, os exportadores que tenham competitividade no mercado internacional, que essas exportações dentro do Brasil... O Marcelo está pintando a coisa assim de uma maneira muito bonita, né? Em cores vivas, mas esse não é o primeiro plano. O plano real é mais um, né? Plano brasileiro, buscando equacionar esse problema, principalmente da inflação. Eu lhe pergunto, por que é tão difícil essa estabilização brasileira? O que é que acontece? Falta determinação política? Falta um pouco mais de capacidade nos homens que dirigem o país? O que é que está faltando? Olha, é um misto de tudo isso que você falou. Né? Nós vivemos, porque tudo que foi causa se transformou em consequência. Nós temos problemas históricos, o tratamento que nós demos, por exemplo, no início do século, a nossa economia, a sociedade naquela ocasião. Nós temos também uma economia que foi feita, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, pela substituição de importação. Nós criamos um grupo, a elite criou um grupo de privilegiados. E isso teve uma causa e uma consequência dramática para a nossa sociedade, que é a concentração de renda e riqueza. Verifica, o Brasil chegou a ser a 8ª economia do mundo, parece que hoje é a 9ª ou a 10ª, mas nós temos rico de primeiro mundo e temos pobre